futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso terceiro vídeo desta quarta-feira, como sempre, com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, pedir para você deixar o dedo no like, que me ajuda bastante. Se for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente lá no Instagram. Bom, galera, a situação é a seguinte, vamos começar o vídeo trazendo para vocês atualizações a respeito da situação entre Vasco e o zagueiro Robson Bambu, de 25 anos de idade. Segundo apurou o companheiro Tébaro Schmidt do GE, o jogador chega ao Rio de Janeiro amanhã para a assinatura de contrato e a realização dos exames médicos. Aprovado nos exames, assina contrato com o Vasco por uma temporada. Inclusive, segundo apurou o companheiro Vene Casagrande, que deu a informação com exclusividade de primeira, o Nice da França já aceitou a proposta do Vasco. O jogador vem por 1 ano de contrato, porém empréstimo com passe fixado. Não foi revelado o valor do passe, mas o jogador indo bem aqui, o Vasco querendo, ele já tem um valor estipulado para adquirir o jogador, que completa 26 anos na próxima temporada. Já informei, o jogador cria da base do Santos, passagem nas seleções brasileiras de base, jogou no time do pré-olímpico, foi campeão da Copa do Brasil com o Atlético Paranaense muito bem em 2020 e é vendido para a França por 8 milhões de euros. Ficou 1 ano na França, veio o Corinthians, não foi bem esse ano no Corinthians, e aqui surge uma informação muito interessante. Quem pediu a contratação do Robson Bambu, foi o Maurício Barbieri. Ele acredita que pode recuperar o jogador e fazer com que ele jogue o que ele atuou, tanto no Santos como também no Atlético Paranaense. Lembrando que é um zagueiro que sempre trocou de time sendo comprado, ou seja, ele ia bem na equipe que ele estava, era comprado. Foi assim no Santos, o Atlético Paranaense, Nice. Aí no Nice ele já não rodou tanto, veio o Corinthians. Lembrando que o jogador fez uma cirurgia no tornozelo. Isso pode ter também atrapalhado o desempenho do jogador nessa temporada. Maurício Barbieri conhece o jogador de perto, né? Trabalhou muitos anos recente agora lá em São Paulo e acredita muito no jogador e acredita que no Vasco da Gama, sobre o cuidado dele, ele pode voltar a ser aquele Robson Bambu, tanto do Atlético Paranaense, que fez ele ser vendido para o exterior, como também aquela grande promessa do Santos, que fez todas as categorias de base da seleção brasileira. Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre a situação do jogador. Segundo apurou o Vene Casagrande, é bem possível que o jogador seja anunciado ainda nessa temporada, beleza? E agora eu gostaria de deixar passando para vocês aí na tela algumas fotos dos treinamentos do Vasco, tanto desta terça-feira, vulgo ontem, como desta quarta-feira, vulgo hoje. Passou várias imagens para vocês, eu vou frisar uma agora para vocês, do volante Rodrigo. Ele tem 20 anos de idade, completados agora em junho, tem contrato com o Vasco até 2024. Rodrigo, na grande maioria das vezes na base, sempre era aquele camisa 5, o primeiro homem de meio campo ali titular, um jogador de pegada, mas que tem qualidade para sair jogando também. E tinha uma galera perguntando, pô, que é esse cara aí? Porque ele é bem novinho, bem calvo já, e tem uma fisionomia já de um pouco mais velho, e muita gente não sabia quem era. Então tô trazendo para vocês, é um jogador que eu inclusive cansei de ver atuando na base. É um Yuri Lara com um pouquinho mais de requinte, digamos assim. Um jogador que tem mais característica de marcação, mas tem uma saída de passe um pouco melhor do que o Yuri Lara. É um jogador que se acredita no Vasco, tanto é que a idade dele de sub-20 estourou agora, mas ele ainda tem mais 2 anos de contrato com o Vasco da Gama, beleza? Então estou passando para vocês aí essa situação. Bom, o Réveillon é do sábado para o domingo, dia 31 é sábado, dia 1º é domingo. Os jogadores do Vasco devem treinar até sexta-feira, dia 30, ganham dia 31, dia 1º e muito provável dia 2 de folga, se reapresentando dia 3. E é por isso que não se sabe ainda se o Vasco vai fazer o anúncio do Bambu agora ou depois, assim também como o do Luca Orediano. E ficou até uma dúvida para mim, o Orediano vem realizar os exames médicos agora para assinar o contrato, mas pode ter uma possibilidade também de última hora o jogador ficar na Argentina e vir dia 2, porque ele já vem em definitivo, porque não acredito que o jogador de apenas 22 anos de idade irá passar o Réveillon sozinho aqui no Rio de Janeiro, longe da família, a não ser que ele venha, assine o contrato
realize os exames, volte à Argentina, passe o Réveillon e volte ao Brasil novamente. Daqui para Buenos Aires não é uma viagem muito longa, mas esse bate e voltazinho aí dá uma breve incomodada, beleza? Bom, vamos falar brevemente aqui sobre Felipe Coutinho. Já falei e vou reiterar o que eu disse algumas vezes. Acho que é uma forçação de barra imensa da mídia aí para querer empurrar o jogador de volta no Brasil, num período aí que o mercado estava meio paradão, gerar um pouco de engajamento e clique também. Falam-se muito dos youtubers aí, mas a grande mídia muitas das vezes faz isso também. Mas, de qualquer forma, o Vasco já procurou o staff do atleta e pediu que caso de fato, né, ele tenha o interesse de voltar ao Brasil, essa possibilidade seja factível, o Vasco quer ser ouvido, tá bom? Então o Vasco já procurou o staff do Coutinho nesse sentido. E independente do Vasco procurar ou não, a gente sabe que a prioridade do Coutinho é o Vasco. Então é legal o Vasco dizer, oi sumido, tô aqui, mas acho que isso já aconteceria ao normal, automático por parte de Felipe Coutinho, beleza? Agora queria trazer para vocês aqui uma outra situação. Segundo apurou o companheiro Joel Silva do Lance, o Leonardo, volante da Ponte Preta, vira uma espécie de plano B para o Vinícius Alocelo. O Vasco apresentou uma proposta, um projeto esportivo para o jogador que gostou muito, assim como também a Bertolucci Sport, que é quem cuida da carreira do jogador, e tem muito interesse de levar seu atleta ao Vasco. Porém, o que está pegando é que o Santos quer 6 milhões de euros para vender o jogador. Na casa hoje, aí, mais ou menos de 33, 34 milhões de reais, fica muito puxado. Se o Santos não reduzir a pedida pelo volante, o Vasco deve acabar desistindo do negócio. Ainda que tem aquela questão da dívida de 6 milhões com o Santos, mas o valor está sendo considerado alto. O Santos comprou o jogador por 2 milhões de euros no mês passado, agora em novembro, pagando em 15 parcelas a Ferroviária de Araraquara, beleza? E Leonardo, volante aí da Ponte Preta, enfrentou a gente, inclusive nessa Série B, tem uma multa rescisória na casa de 3 milhões. É um jogador bem mais barato e o Vasco deixa ele hoje como plano B, segundo apurou o companheiro Joel Silva do Lance, tá bom? E agora eu queria também comentar com vocês uma outra situação aqui importante. As 3 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, ou do Campeonato Carioca, perdão, Vasco, Botafogo, muito provavelmente Flamengo também, não sei como é que vai ficar, o Fluminense, essas equipes deverão utilizar as suas equipes suplentes, uma mescla de time sub-20, né, os jogadores os reservas de seus elencos, e uma empresa de Espírito Santo já procurou Vasco e Botafogo para ver a possibilidade de levar esse jogo para Cariacica. Vasco e Botafogo pela terceira rodada ainda devem estar utilizando seus times reserva. Esse jogo deve ocorrer entre o dia 21 e 22, 19 e 20, alguma coisa assim, é no sábado e no domingo, dá uma olhadinha no calendário. Mesmo sendo time reservas, eles têm um grupo de empresários tem interesse de comprar esse jogo e levar para Espírito Santo. A última vez que o Vasco atuou lá foi em 2020, vitória de 1-0 contra o Boa Vista, gol do Germancani. O Botafogo no mesmo ano também fez um amistoso contra o Vitória e venceu por 2-0. A informação foi dada pelos companheiros da Gazeta. Então existe sim essa possibilidade do jogo entre Vasco e Botafogo acontecer em Espírito Santo. Galera capixaba aí, ó, fica ligado aí, beleza? Bom, outra situação também. Aconteceu hoje na parte da tarde a reunião entre a diretoria do Vasco e Cláudio Guadano, seu empresário, está sacramentado. Figueiredo renovou o seu contrato com o Vasco por mais uma temporada. O jogador tinha contrato até 2025, renovou até 2026. A multa rescisória foi mantida em 40 milhões de euros, mas o jogador teve um reajuste salarial, muito em função da excelente temporada que ele fez no Vasco no ano de 2022. Para finalizar, Andrei Santos vai viajar para a Inglaterra amanhã para poder estar realizando exames médicos e assinar contrato com o Chelsea. O jogador esteve hoje no CT Moacir Barbosa, se despediu inclusive de seus companheiros. Vou deixar passando para vocês na tela algumas
Imagens, você vai ver o Marlon Gomes aí, deixando uma mensagem de carinho ao seu companheiro. Foram dupla de volantes durante muito tempo aí no time da base, era o time da Copinha. Os dois têm sido convocados juntos recorrentemente para a Seleção Brasileira Sub-20. Irão jogar o Sul-Americano agora. Inclusive, o Andrei e o Marlon desfalcam o Vasco aí nesse começo de Carioca, só voltariam em fevereiro. E tem um acordo entre Vasco e Chelsea que é o seguinte: vai se tentar conseguir o visto do Andrei para ele ficar em definitivo já na Inglaterra. Caso isso não aconteça agora, não consigam o visto dele no tempo hábil, o jogador ficará emprestado ao Vasco até junho. E aí em julho o jogador iria para a Europa. Eu particularmente prefiro que o Andrei não fique e já explico por quê. Não faz sentido ter um jogador da qualidade do Andrei aqui e ele ficar no banco. Então seria um ótimo reforço, entre aspas, até o meio do ano. Por outro lado, se o Andrei joga, ele tira o espaço de um outro jogador. A gente já sabe que ele vai sair. Então seria importante o Vasco já ter esse jogador que vai jogar na vaga do Andrei de forma recorrente, né? Já do Carioca agora até o final da temporada. Então eu prefiro que o Andrei realmente vá e fique lá no Chelsea, já que a gente não vai poder de fato contar com o jogador, porque ele pode encaixar no time super bem, no meio do ano ele tem que ir embora, aí você tem que pegar um outro jogador, botar na função, ver se vai se adaptar ou não, e a gente acaba perdendo tempo. Enfim, essa é a minha opinião. Foi bem legal ver aí o Peck também enrolando a atadura, vai ficar com nós, não vai embora. Deu uma brincada aí, tem uma foto dele, o Marlon Gomes, Nenê também. Então o jogador se despediu, está indo embora para o Chelsea. E repito, sobre valor, tem 4 situações aí, 12 milhões e meio, 20 milhões, 23, 40. Enquanto o Vasco não oficializar a venda informando valores, eu vou procurar ficar de stand-by aqui. E aí quando sair os valores de fato, aí eu dou a minha opinião melhor sobre a questão da venda, beleza? Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E amanhã, entre 11 e 11h30 da manhã, eu chego com o nosso primeiro vídeo desta quinta-feira, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. A qualquer momento, quem volta vai, tamo junto. Valeu, fui!